Bom, galera do YouTube, esse vídeo que eu estou apresentando agora aí é mais um tipo de explicação, assim, de alguns comentários que eu vi em outros canais aí do YouTube, de pessoas comentando aí, questionando outras pessoas aí o porquê desses treinamentos de técnica de sobrevivência, essas coisas assim. Em outros canais eu vi o pessoal até tirando chacota com o pessoal, dizendo assim, mas tu tá esperando o fim do mundo, aqui no Brasil não existe terremoto, não existe furacão, essas coisas assim. Mas o negócio é o seguinte, pessoal, ninguém espera que aconteça um sinistro durante o nosso dia a dia, na nossa vida, mas nós temos que estar preparados para isso. E também não para grandes catástrofes, como a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, que dá esses furacões loucos aí, que devastam as cidades aí, ou ninguém espera uma tsunami, uma coisa assim. Mas tem um exemplo bem prático aí, que o Juliano apresentou no canal dele aí, sobre um enfermeiro, se não me engano até meu conterrâneo dos Pampas aqui, que acabaram virando barco, uma pescaria dele, alguma coisa assim, e ele teve que lançar a mão do kit de sobrevivência dele aí, mais ou menos deu uma ajuda para ele aí para eles poder se virar um pouco nessa situação que ele estava. E outra coisa também, outro exemplo que nós temos aí sobre o Rio de Janeiro lá, que deu aqueles desmoronamentos, tudo aí. E se tu tá transitando com teu carro e aí acaba tendo um deslizamento de terra e tu acaba ficando preso num local isolado, é uma situação que pode acontecer. Tu pode ficar ilhado numa situação aí, num local meio remoto, e se tu não tem um apetrecho aí para te ajudar, pode ter complicar, porque tu não sabe quando e como vai chegar o socorro onde a gente estiver ilhado, vamos dizer assim. O pessoal, fazer um parênteses aqui, alguns vídeos meus aí tem aparecido algum chiado na gravação aí, mas eu estou suspeitando que um problema é no HD da minha filmadora, então vocês me perdoem aí se às vezes dá esse chiado e atrapalha um pouco o som do vídeo. E outra coisa, pessoal, também assim, nem sempre eu estou conseguindo ir para o mato para fazer os vídeos, então eu peço desculpa para quem acompanha o meu canal aí, mas em relação ao meu trabalho, às vezes viagens a trabalho também, eu não tenho conseguido fazer o vídeo como eu queria, que é em campo mesmo, no meio do mato, e eu tenho que improvisar às vezes em casa, em um outro local assim, pela falta de tempo para mim estar indo fazer esses vídeos realmente no mato, assim, que fica mais original até. Agora em março vai complicar um pouco mais, porque eu vou começar a estudar, então vai encurtar mais ainda meu tempo aí para estar me embreando no mato aí, mas para mim fica meio complicado, né? Porque onde eu passo que eu vejo uma toceira de mato assim, eu já fico me lambendo para pegar um facão e entrar dentro para ver o que tem lá dentro de diferente, né? Mas fazer o que, né? A gente tem a nossa vida profissional também, então não pode estar dando só espaço pro lazer, né? Então, pessoal, voltando a esse assunto, tem algumas dicas meia básicas assim para quem está começando. Até eu fiz um tópico aqui para mim tentar até não esquecer nada. Eu até coloquei uma cola na frente, assim, um papel para mim não esquecer alguns tópicos aí sobre esses assuntos aí. Então, como eu disse, a gente pode acontecer ficar ilhado num caso desses aí, usando esse exemplo aí do Rio de Janeiro. Aí tu tem que saber mais ou menos te virar. Por exemplo, tu pode ter que coletar uma água numa chuva, numa enxurrada, e tu vai ter que usar um apetrecho teu para te purificar ela. Tu vai ferver a água, vamos dizer assim. Às vezes é a única opção que tem. Se tu não tem clorina, não tem uma coisa, vai ter que improvisar uma fogueira. Vai ter que improvisar uma fogueira para ferver a água. Então, uma dica, por exemplo, assim, tu ferve a água, realmente o gosto da água fica com gosto meio enjoado. Um bizu, assim, o que pode fazer? Pode pegar a água e trocar várias vezes de recipiente. Isso aí melhora um pouco o gosto dela, não fica com aquele gosto meio enjoado de água fervida. É uma dica mais ou menos
assim, para melhorar um pouquinho o gosto dela. Outra coisa, pessoal, assim, ó, se tu conseguir um alimento, vamos dizer assim, um peixe ou uma ave, alguma coisa assim, e tu não tem sal para colocar durante o preparo, o que tu pode fazer? Vamos dizer, no caso de uma ave, tu pode colocar um pouco da cinza da fogueira por cima, levemente, vai dar um leve sabor salgado nela, fica uma dica também assim. Ou no caso de uma ave, como eu disse, pode coletar o sangue dela no recipiente, no caneco do cantil, por exemplo, e colocar no fogo até que ele seque, e aí pegar aquele pó que ele vai ficar, aquela pasta, e passar, também vai ter um teor de sal, assim, que der para dar uma amenizada, assim. Então são algumas dicas em situação que a gente pode acontecer em situações de emergência. Por exemplo, assim, se tu ficou ilhado, como diz assim, ou com teu carro, vamos dizer assim, tu vai ter que te obrigar a ficar mais ou menos perto ali, se não tem outra situação de risco que possa ter mais desmoronamento, tu vai ficar próximo ao local onde aconteceu o sinistro. Por exemplo, assim, vamos ser mais pessimistas, dizer que sobrevivam a um desastre aéreo. É meio raro, mas às vezes pode acontecer. Então é lógico que a gente vai procurar ficar perto do local dos destroços, porque a gente sabe que o socorro vai chegar procurando a fuselagem de uma aeronave. Tu só vai te afastar dali ou para te procurar água ou comida, nesse sentido assim. Então, porque a gente sabe que o socorro vai se aproximar ali. Vai chegar naquele local ali, demorando ou não, o único sinal para eles vai ser isso aí. E outro bizu, por exemplo, assim, se tu acabar tendo que pernoitar no local de emergência, vai ter um acabamento normal, assim, ó. O grande problema às vezes com insetos, aquele inseto incomodar no vidro, às vezes até pode entrar no vidro e sair, dar uma baita problema, pode de repente até dar uma infecção no vidro. A gente pode pegar uma pequena quantidade de algodão e colocar nos ouvidos, ali até porque dá para você observar assim que ele acaba limpando até melhor o som para se ouvir. Claro que não vai botar um OB inteiro de algodão no ouvido, né? Mas uma leve quantia no ouvido assim, ele evita que o inseto entre no teu ouvido aí e acabe te dando maior dor de cabeça, assim, vamos dizer. Se a gente precisar deslocar, pessoal, para sair em busca de socorro, que não tem como ficar onde a gente está, tu pode ir, no caso, assim, né, como eu disse, essas aí são mais dicas para quem está iniciando nessa prática aí, que não é muito acostumado. Quem já é macaco velho já sabe disso. Tu vai quebrar galhos durante a tua trilha, porque se a equipe chegar no local onde aconteceu um acidente, onde supostamente descubram que tu tinha ficado ilhado, eles vão fazer o ponto de partida deles através dali. Então, se tu vai ter que deslocar, te obriga a deslocar, tu vai quebrando galhos ao longo da trilha, deixando sempre as pontas voltadas para a direção que tu foi. Para um outro bom trilheiro, vamos dizer assim, ele vai saber reconhecer isso aí, identificar que os galhos estão sempre com a ponta direcionando sempre no mesmo local. Então, isso aí já vai ser uma dica também para vocês poder demonstrar para onde vocês foram. Outro sentido, assim, se vocês forem deslocar através da bússola e você se obriga a ter que contornar um lago, vocês sempre vão procurar fazer em ângulos retos, contornar obstáculos, para evitar de vocês perder o azimuth. Se vocês estão num local alto assim e marcam o azimuth longe, procurar sempre fazer isso em ângulos retos, como eu disse, para evitar de perder a trajetória e acabar se perdendo. Uma outra dica legal, assim, se a gente vai acampar, fazer uma coisa diferente, assim, nosso amigo Fry aí deu uma dica quentucha aí no canal dele. Se você conhece mais ou menos o local, sabe achar no mapa, tem um grande auxílio do Google Earth aí para usar, procurar. Eu já usei ele até antes mesmo dele citar esse exemplo, esse e-mail aí, eu já tinha usado uma vez num local que eu estava indo para acampar e eu não sabia se tinha água perto, um riacho, alguma coisa. Então tu pode usar esse recurso da tecnologia, da internet, para te estudar mais ou menos o local. Usem aquelas regras de medição dele para saber onde é que é um local de povoado mais perto. Se vocês numa emergência precisarem, vocês podem usar esse detalhe, assim, a régua que tem naquele aplicativo, nesse programa aí, para medir a distância. O local com água mais próximo é mais ou menos tantos metros, ou você pode converter em quilômetros.
e também casas, residências mais próximas aí para estradas, linhas férreas, tudo isso aí a gente pode observar através dos mapas e pode usar esse recurso aí também para ajudar a gente a se localizar e achar alguma coisa que a gente venha precisar em situação de emergência e algum recurso de socorro para a gente. Sobre deslocamentos só, pessoal, eu vejo vários vídeos aí do pessoal fazendo deslocamentos no mato ou sozinho. Eu não tenho nada contra, mas eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro fazer no mínimo em dois, de dois para mais. No caso assim, porque tu pode até ter um conhecimento bom de sobrevivência, de bushcraft, essas coisas, tu saber te virar, mas ninguém está livre de um acidente. E se tu está caminhando no meio do mato e tu torce um pé, cai de um barranco, quebra uma perna, ou se uma cobra te pica, qualquer um outro animal peçonhento, um escorpião, uma aranha, vai ser mais complicado, porque quanto mais rápido a gente se movimentar, mais rápido o veneno vai agir no organismo da gente. Então, e às vezes tu está num local sem cobertura de um celular, por exemplo, ou algum rádio, uma estação de rádio HT, como é que fica? Fica complicado essa situação. Eu particularmente não gosto de sair sozinho, fazer nenhum tipo de caminhada. Até já fiz isso, já fiz algumas vezes, uma ou duas vezes, mas não gosto. Me diga contra meus princípios de segurança. Principalmente cobras, pessoal. A camuflagem dela é muito boa em relação ao meio onde ela está. Eu já sou bem arisco com isso aí, eu olho 10 vezes antes de pisar num local, como diz um ditado aqui no sul, que tu não vai em baile de cobra sem levar um porrete na mão, né? Então, mas é complicado. Eu tenho um exemplo, esse tempo eu estava com meu irmão veio me visitar aqui, veio do Rio de Janeiro, veio aqui para o sul, e nós fomos num restaurante aqui no interior da minha cidade. Aí nós almoçamos e era verão, estava calor, aí tinha um riacho no lado do restaurante, e aí a minha filha e outras crianças que estavam ali que quiseram descer para lá para se molhar um pouco. E eu quando fui descer, que cheguei na beira do riacho, tinha pedra bastante, geralmente onde tem pedra, né, pessoal, sempre tem cobra no meio, né? Eu olhei várias vezes em volta entre as pedras para ver se eu enxergava algum movimento de algum bicho meio malandro que tivesse mal intencionado ali. Olhei bem antes de descer, desci, olhei debaixo do riacho de um outro ângulo para ver se eu enxergava também, parecia que eu estava imaginando, né? Então, não enxerguei nada. Aí só depois então que eu fui, peguei minha filha no colo e coloquei na beira do riacho. Aí quando nós estávamos mais ou menos uns 3, 4 minutos ali, eu vi que uma outra criança me chamou e falou: ah, tio, uma outra criança de um outro cliente que estava lá, disse: tio, tem uma cobra aqui. Quando eu olho, tinha uma enorme, uma baita, como você diz aqui, o termo no sul, uma baita de uma jararaca. Estava no meio daquelas pedras ali e eu simplesmente não enxerguei ela. E isso que, como eu falei, eu olhei bastante. Então fica o exemplo, como eu disse, a camuflagem desses bichos é muito perfeito, porque eles dependem da camuflagem até para caçar. E é um mecanismo de defesa deles, então é uma coisa meio complicada, é arriscado o fato de caminhada. Mas nada contra, eu digo, várias pessoas fazem isso, né? Eu prefiro fazer em dois para mais. Mas, né, pessoal, cada um, não quer dizer que seja uma regra que seja totalmente errado fazer em dois, mas é mais arriscado no caso de um acidente para a gente conseguir socorro, tem que se virar, tem que se arrastar para um lugar para conseguir socorro, tá ok?